Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Ceará, né? Porque trocaram de comando técnico, né? O Thiago Nunes foi demitido recentemente e agora Dorival Júnior é o novo técnico do clube nordestino, né? Depois da eliminação para o CRB, se não me falha a memória, na Copa do Nordeste, a diretoria do Vozão decidiu trocar de técnico. Falou, não tá dando certo, vamos trocar de comando técnico e agora vão atrás de Dorival Júnior numa decisão que divide opiniões, né? O Dorival Júnior ainda tem gente que acredita muito nele. Eu sou do pessoal um pouco mais cético, assim, eu não vou cravar que ele vai dar errado, mas também não dá para cravar de jeito nenhum que ele vai dar certo, é só olhar os últimos trabalhos dele, né? E é um cara que vem de um trabalho bem fraco, né? O trabalho no Atlético Paranaense foi bem ruim, embora eu tenha discordado do contexto da demissão, porque ele não estava nem em campo, ele estava, acho que se não me engano, com Covid, e mesmo assim os caras vão lá e demitem o cara quando ele estava se recuperando. Eu achei aquilo ali um pouco errado, né? Por parte do Atlético Paranaense, mas no final das contas lá o Paulo Autori, que acabou assumindo o comando do time, conduziu o time bem melhor do que o Dorival. Mas o fato é que a gente tem essa decisão. Eu acabei não gravando o vídeo da demissão do Thiago Nunes, né? Que é cada vez mais, né? As pessoas, eu já perdi a fé em Thiago Nunes, né? Depois lá daquele trabalho impressionante dele lá no Atlético Paranaense, campeão do Sul-Americana, Copa do Brasil, todo mundo viu o Thiago Nunes como futuro técnico da seleção. Esperança nesse marasmo de técnico ruim que tem aqui no Brasil, de técnico ultrapassado, né? Veio um técnico propondo um estilo de jogo diferente, todo mundo ficou ansioso, falou: caraca, tá saindo alguém novo, impressionante, com muito potencial. O Thiago Nunes só tem 42 anos de idade, né? E a gente ficou totalmente empolgado. Ele recebeu a oportunidade de ir para o Corinthians, né? Ele foi para o Corinthians, deu errado. Não foi bom trabalho, o time estava lá na zona de rebaixamento, né, quando ele sai. E o Wagner Mancini, que também não é o nome mais adorado desse futebol brasileiro, né, levou o time para os 10 primeiros. Então, assim, por mais que a gente pudesse falar que o Thiago Nunes não era o único culpado, o time melhorou na ausência dele. E ele vai para o Grêmio. Parecia um começo interessante, mas depois foi só piorando, piorando, e ele deixa o time na última posição. É complicado, né? E a gente vai olhando o Thiago Nunes, que a gente olha, pô, o trabalho dele no Atlético Paranaense foi tão bom, faz agora o trabalho no Ceará, onde começou muito mal, substituindo o Guto Ferreira de uma maneira assim que começaram a se questionar se deviam ter trocado de técnico ou não. Aí ele consegue alguns jogos bons, alguns jogos ruins, o time não tem linearidade, não tinha regularidade, mas no final das contas, o time do Ceará com o Thiago Nunes não correu risco de rebaixamento, ele ficou para essa pré-temporada de estadual e Copa do Nordeste, não teve lá os grandes resultados, não à toa é demitido, né? E o que pensar de Thiago Nunes, né? Eu fico pensando assim, que é difícil fazer umas comparações do mundo esportivo, porque o caso dele é muito específico, né? Ele é, assim, aquele cara, assim, vamos pegar um exemplo no cinema, né? Eu vi isso aí no Nerdcast, né? Acho que o Ian SBF, né? O cara que acho que é roteirista do Porta dos Fundos, não sei, que tava falando lá do Charmani, que era o diretor de Sexto Sentido, né? Ele falou, não, ele é um baita diretor, né? Ele errou nos outros filmes, né? Mas não, ele fala, não, ele errou foi ali, né? Quando você tem um monte de filme ruim, só um que é bom, o bom que é seu erro. Parece isso o Thiago Nunes, né? Thiago Nunes é talvez a versão mais nova do Roger Machado, né? Porque o Roger Machado vive daquele trabalho no Grêmio, que era muito parecido, né? Muita troca de passe, intensidade, né? Tem aquele famosíssimo gol que sai lá de trás e vai lá pra frente num golaço do Grêmio, mas cara, é aquele negócio, parece que foi o erro dele, porque nunca mais isso repetiu. Não tem como negar isso. Nos trabalhos do Thiago Nunes, no Corinthians, no Grêmio, no Ceará, não podem ser listados como ruins, e para mim são trabalhos muito abaixo do que ele fez antes. Então parece que o trabalho bom dele foi o ponto fora da curva, e a partir de hoje, pelo menos eu penso assim, você tem que olhar mais ele pelos trabalhos mais recentes do que pelo que ele fez no passado, entende? Você não pode esperar que ele vai repetir o trabalho que ele fez há tanto tempo atrás, não é muito tempo no espaço amostral, mas com a melhora tática considerável que o futebol brasileiro vem atravessando, né, com mais técnicos vindo de fora, isso daí é assim, meio que um alerta vermelho para o Thiago Nunes, que com certeza não tem mais a mesma moral. É um técnico campeão de Copa do Brasil, de Sul-Americana, mas hoje, assim, está entregando muito pouco, né? A gente esperava muito mais dos times que ele recebeu, até porque, se no Corinthians realmente o elenco não era lá nenhuma maravilha, no Grêmio dava para fazer mais e ele não fez, né? Então, realmente fico um pouco triste que o Thiago Nunes deixa muito a desejar depois que sai do Atlético Paranaense,
Mas não quer dizer que o Dorival também vai ser um grande upgrade, né? Porque ele tem um motivo dele não estar trabalhando faz tempo, né? Ele não é um técnico que vive grande fase. No último trabalho dele no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense marcava menos de um gol por jogo. Isso é um problema, né? Um ataque que funciona desse jeito, né? Nunca foi um grande gênio ofensivo, né? Alguns trabalhos dele foram ok, tudo isso. O trabalho dele no Flamengo, né? Antes do Abel Braga assumir, não é um trabalho ruim. Eu não acho que o trabalho ali foi ruim, mas a questão é que o Dorival não é um técnico excepcional e num futebol brasileiro cada vez mais cosmopolita e questões táticas, cada vez mais técnicos vindo de fora, o sarrafo está subindo, né? E o Ceará opta por um técnico meio velha guarda. O Dorival já está há muito tempo aí no ciclo do futebol brasileiro e ele de novo é ressuscitado. Eu não acho que deu certo para o Atlético Paranaense. Como eu disse, o Paulo Tuori assumiu o cargo dele e foi melhor. E olha que eu tô falando do Paulo Tuori, não tô falando ali de técnicos assim, de que vinha de fora. Tô falando de um técnico que nem é mais técnico hoje direito, né? Ele é um Rangnick melhorado, no sentido de técnico. Talvez não como diretor de futebol, mas ele às vezes ele tapa buraco como técnico, mas o fato é, cara, ele conseguiu melhorar muito. A eficiência defensiva do Atlético Paranaense melhorou demais com o Tuori, o ataque ficou muito mais coeso, entende? Então, assim, eu olho pro Dorival Júnior assim com um olhar bem desconfiado, porque eu não consigo cravar o sucesso dele. Ele não é um técnico que me convence recentemente, é um cara que me parece ter muita pouca versatilidade. E a falta de planejamento tático, a falta de variedade tática é sempre um problema. Isso vale tanto para os defensivos como os mais agressivos e ousados. Olha só o Sampaoli. O Sampaoli começou bem pra caramba o Brasileirão, mas com o passar do tempo foi neutralizado. O time do Atlético começou a perder vários jogos, né? Não foi campeão brasileiro. Tinha tudo para ser com a bagunça que estava sendo o Flamengo, né? E o Internacional que reagiu no final da temporada, mas o elenco era bem abaixo, né, de Atlético e Flamengo, né? E assim, o fato é que a falta de variedade tática, a falta de mudança, a falta de ajuste fez com que o Atlético levasse derrotas bobas, perdesse para muitos times da parte de baixo da tabela. Então, assim, eu gosto de técnicos mais versáteis e às vezes você vai ter que buscar isso de fora. O Fortaleza buscou o Vojvoda e se deu muito bem nisso. Óbvio que não é garantia de que vai acertar, mas há uma concorrência forte dos técnicos que estão ao redor. E assim, o Ceará não tem lá aquelas grandes garantias de que vai fazer uma grande temporada. Precisa de um técnico fazendo minimamente um bom trabalho para o time conseguir brigar ali para uma vaga de Sul-Americana. Acho difícil buscar Libertadores. Então assim, eu não olho com muito assim, entusiasmo esse tipo de contratação. Mas o tempo vai responder, pode ser que ele cale em nossas bocas, né? Mas as minhas expectativas para Dorival no Ceará são baixas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.